Bom, a gente está vendo aí uma situação muito complicada de ser assimilada, né? Porque varia muito a capacidade de uma pessoa para outra, né? De suportar um choque tão violento, né? Uma mudança tão repentina de comportamentos, né? Com relação à pandemia, né, do coronavírus. Então, eu me lembrei de um estudo feito pelo Mesaros, que está nesse livro aqui, ó, sobre a teoria da alienação do Marx, que o Mesaros, que foi um discípulo de Lukács, como a Agnes Heller, né? Muito preocupado com a questão ontológica, né? E a ética, estética, e como isso é importante para a nossa humanidade, que afinal de contas somos seres animais simbólicos, né? E toda a nossa construção subjetiva é feita em sociedade. Então, um modo de produção como o capitalista, né, que socializa o trabalho, né, e privatiza o lucro, explorando o trabalho humano, concentrando o trabalho social, né, e com o desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia, internacionalização do trabalho, com as empresas transnacionais, e com o sistema financeiro, né, dominando tudo, chegamos ao auge dessa alienação, que para Marx, quando jovem, já preocupado com isso, né, estudou muito a antiguidade grega, a tese de doutorado dele em filosofia é sobre Epicuro, e já ali ele já questionava, já observava a alienação, e o Mesaros traz isso mais fácil para a nossa compreensão, né? O Marx tem os manuscritos, né, econômicos filosóficos de 1844, também chamados de manuscritos de Paris, né? Ali, pela primeira vez, ele descreve, né, essa questão da alienação, da autoalienação, né? Como são 4 aspectos, né? Como alienação da natureza, né? Alienação de si mesmo, alienação enquanto espécie, né? Da espécie, alienado da própria espécie humana, e do seu ser social, alienado uns dos outros. E essa alienação, né, que é um grande sofrimento para todos nós, né, ela constitui a característica principal do modo de produção capitalista, das relações de dominação capitalista. E a gente está vendo agora como isso está trazendo um grande sofrimento para todos nós. Por quê? Nós tínhamos uma percepção, né, de que está na ideologia dominante, no nosso imaginário, portanto, de sermos individualizados, né? E nos iludimos durante todo esse tempo, né, de capitalismo. Isso está introjetado, está na educação, está na mídia, em todas as representações artísticas de todo tipo, está na mídia o tempo todo, no noticiário.
E está nas nossas relações em família, na escola, no trabalho, com os amigos, com os vizinhos. Essa ideologia dominante, né, que no neoliberalismo chega a um nível de paradoxo, né, completo, né, com a questão da meritocracia e essa competição enlouquecida, desenfreada, né, de cada um contra o outro, contra todos. E agora, com Covid-19, a gente está sendo obrigado a se isolar um do outro. Então, nesse momento, vai ficar mais claro para a gente perceber o quanto nós precisamos uns dos outros e como esse sistema todo de relacionamento absurdo nos faz tão mal, tanto mal. Nós que somos de esquerda, que conhecemos um pouco do marxismo, que já lemos algumas coisas, que estudamos, né, que pesquisamos o Marx, a gente sabe tudo isso, mas a grande maioria da população, ao contrário, tem todas essas verdades distorcidas por anos de manipulação de todo tipo, e agora, nos últimos anos, com a ascensão do nazifascismo, isso está assim, né, exposto, porque eles não medem esforços para criticar o Marx e todos os marxistas, né? E para confundir mesmo, né? Porque nesse momento de transição que a gente está vivendo, o Marx é importantíssimo, é a grande ajuda que a gente tem para enfrentar toda essa situação de caos social que a gente está vivendo. Porque a teoria que ele criou e que muitos contribuíram para que se desenvolvesse e se atualizasse, né? Ela é uma teoria aberta que questiona o capitalismo, as relações capitalistas e oferece um senso crítico de como transformar tudo isso a nosso favor, né? Da classe trabalhadora, que se vê completamente alienado de si, dos outros, da natureza, do seu próprio trabalho. E isso é motivo de grande sofrimento para todos nós, né? A gente pode suavizar isso com meditação, com a crença num Deus. Cada um vai buscar um refúgio, uma proteção para esse momento, né? Que estamos isolados uns dos outros. Agora, mais do que nunca, nós vamos depender dessa máquina, né? Da internet. E não vamos sair disso os mesmos, né? Agora é a hora que a gente tem de refletir, de meditar, de tentar entender o que está acontecendo, né? E nos prepararmos. Aqui no Brasil, as previsões são para o mês que vem, né? Abril vem aí com o ápice da contaminação, né? Então, a gente já está sabendo, né, o que aconteceu na China, na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, em outros países, França, as medidas que estão sendo tomadas. Para quê? Para que o vírus não se dissemine, né? Porque ele é altamente contagioso, ele leva ao óbito pessoas com pouca imunidade, mas tem muita coisa aí que a gente ainda não sabe desse vírus, né? Então, a gente tem que realmente se proteger. Então, tem muita gente que não está compreendendo isso. O próprio presidente, né, parece que ainda não entendeu, a ficha não caiu para ele, né? Agora, tem algumas questões aí que estão acontecendo, que estão criando muita polêmica,
com atitude contra a China, né? Ontem, uma coisa patética, né? A China que deu a resposta mais imediata para o problema do coronavírus, né? Estão culpando a China. A gente nem sabe a origem desse vírus, com certeza. Ele sofre muitas mutações. Ele é muito filtrável, é um vírus que está na natureza, né? E tem os jogos militares que tinham norte-americanos em Wuhan, né? Isso aconteceu uma semana antes do primeiro caso na China. Então, realmente a gente não sabe de onde que esse vírus veio. O que a gente sabe, que eu já falei aqui outro dia, é que a China deu uma resposta imediata e já está com o vírus sob controle, né? Já estão desenvolvendo tratamento, buscando a vacinação. Agora, tem muita informação aí nesse meio controversa, né? Eu li um estudo outro dia, tem muito material, né, de pesquisa, de laboratórios, de cientistas, e tem muita imaginação, né? Então, provocado pelo medo das pessoas de serem controlados, de sofrerem mais controle social do que já tem, né? Então, eu li aí outro dia que esse pânico todo é para obrigar todas as pessoas a se vacinarem. As vacinas, inclusive, já existiriam, entendeu? E os grandes laboratórios estão fazendo esse tumulto todo para receber bastante investimento, né, para desenvolver a vacina. E que na vacinação planetária, que seria, vão introduzir um chip nas pessoas para terem o controle total do planeta. Então, até a isso já chegaram, entendeu? Com a imaginação, né, de pânico geral, de medo né, do imperialismo, que na verdade é isso. Né? É medo de um modo de produção que acumula em vão, né, que nos explora, né, que nos oprime, que tem todo esse aparato estatal de opressão. Então, isso gera medo, e a imaginação é criativa, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer realmente agora. A gente não vai deixar de se vacinar a hora que tiver a vacina, como tem vacina para outras gripes, né? Porque o Covid é uma gripe, né? O problema é que ele é muito contagioso, né? Então, esse negócio do isolamento é uma decisão pessoal, né? Não só para se autopreservar, né? E nesse momento a gente vai ter que refletir sobre isso. Preservar a comunidade, né? Os mais frágeis, né? As pessoas que precisam de mais atendimento, né? De mais cuidado. E são as pessoas mais idosas e que já têm algum problema respiratório, alguma deficiência qualquer orgânica, né? Agora, tem a questão da saúde mental, né? Que isso aí é muito importante. Essa quantidade de informação que a mídia dominante vem martelando todo dia, né? Isso está causando um estresse muito grande. Então, nesse momento, as pessoas estão apavoradas. E com esse medo todo, o que acontece é que a gente não está percebendo que vão acontecer coisas muito piores do que você ser contaminado do vírus. Porque você pode ser contaminado e o seu próprio organismo criar anticorpos, como para qualquer gripe, né? Se você tiver um sistema imunológico num estado razoável. Agora,
as consequências econômicas disso tudo, né? De produção, de circulação de mercadorias, né? As pessoas que estão sem trabalhar, que estão isoladas, em quarentena, sem ter nada, né? E não recebem nada para ficar em casa. Possivelmente vão ser despedidas, né? Os precarizados, milhões de pessoas. De que essa gente vai viver? Então a gente precisa pensar nisso, né? Nós vamos ter muitos problemas. O assalto vai aumentar, não é? Nós vamos ter muita violência. Então, além de presos em casa, né, nós vamos ter que lidar com a violência, né? Isso tudo está causando um pânico nas pessoas. Tem pessoas aí que estão desesperadas, sem saber o que fazem, né? Então, a gente tem que parar para pensar nessas coisas e ver como é que a gente vai sair disso. A gente precisa, primeira coisa, tirar esse nazista da presidência da República, porque não tem condição de governo. A equipe dele é completamente maluca. É uma gente saída de um hospício, né? Deveriam estar em tratamento psiquiátrico. Cada um mais doido que o outro. As coisas que estão falando, fazendo, atacar a China nesse momento é um tiro no pé. Porque a China é que tem toda a logística para ajudar a gente. É o nosso maior parceiro comercial. Como é que faz o que fizeram ontem? A culpa é do filho 03, né? Que foi para a rede falar absurdos. E as faixas que botaram na frente do consulado da China. E o chinês é muito educado, mas perdeu a paciência, que também, né, tem limite, né? E insistem em falar. Eu tenho vizinhos aqui que acham que o chinês come morcego e por isso pegou o vírus, entendeu? Está nesse nível. Então, nós temos todo tipo de gente nesse país que acredita em qualquer coisa que se fala na televisão, né? E nas redes sociais, que a absurdidade está no alto nível, né, de loucura. Eu acho que está pior do que em 2016, quando derrubaram a Dilma, que ali também foi um pânico, né? Mas eu acho que está pior porque tem um tipo de banalidade que nos afronta a inteligência humana, que eu quero dizer, né? Muito preconceito, né? A gente está vendo aí, nesses últimos anos já e agora, a que ponto levou a alienação de si, né? Realmente o ser humano está perdido. Nós temos aí uma mudança de paradigma para acontecer. E isso vai ter que acontecer e a gente vai se preparar para isso, porque a mudança vai ser muito grande e vai precisar de muita consciência e trabalho social para que a gente saia dessa situação com dignidade, né? O mínimo de dignidade. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu não sei como vão fazer isso, mas tem que tirar esse cara, né? Ele é um psicótico, é um sociopata, né? Ele é um genocida, ele é um agente da barbárie, como eu falei outro dia. Nós não temos outra escolha, nós temos que tirar ele da presidência, né? Ele é incapaz de governar esse país, não tem condições. E a gente sabe que as eleições foram fraudadas, né? Precisa tirar esse cara, para a gente poder trabalhar, reorganizar a sociedade para enfrentar o que vem por aí. Porque a contaminação vai acontecer, por mais que a gente se tranque em casa, né? Mês que vem a gente vai ver as consequências disso tudo.
Então, eu sugiro que a gente medite a respeito da questão da alienação, porque tudo isso que a gente está vivendo é no contexto da guerra híbrida e tem interesses muito grandes, como eu já falei aqui outro dia, com relação a essa pandemia, né? Interesses capitalistas e imperialistas. Então, a gente vai precisar de fazer escolhas que enfrentem o imperialismo. Nós temos aí uma forma de conseguir orçamento público para grandes investimentos que vão ser necessários, que é o sistema da dívida, que precisa ser auditado. Em 2015, eu até hoje não sei o motivo, a Dilma vetou a auditoria, que tinha sido votado no Congresso, ia ser feita, ela vetou. Eu não sei o motivo até hoje porque ela vetou. Mas agora a auditoria tem que ser feita, né? Porque se a gente parar de pagar essa agiotagem, né, como eu já falei aqui, nós vamos ter recursos de sobra para enfrentar essa situação, né, na saúde. E isso tem que ser feito imediatamente. A auditoria cidadã da dívida tem tudo para fazer essa auditoria. É só escutar Maria Lúcia Fatorelli. Primeira coisa, num instante a gente resolve esse problema do orçamento público, da falta de dinheiro, né? Tem muito dinheiro. O problema é que esse projeto do golpe, né, a tal da ponte para o futuro, vetou por 20 anos, né, os investimentos públicos justamente para pagar essa dívida que é completamente corrupta, né? A gente sabe que já teve experiência no Equador, né? Maria Lúcia participou da auditoria lá com o Correia, com Rafael Correia, na época, na presidência. 70% da dívida era corrupção. Então, se a gente for pensar nessa experiência do Equador, a gente vê aí que é bem possível que a gente se livre de pelo menos metade da dívida, né? Então, agora não adianta só fazer auditoria, tem que mudar o formato desse sistema, né, de agiotagem. Ele não pode mais ser assim como é. Primeira coisa, baixar os juros. Por que os juros no Brasil são tão altos? Na Europa nem existe juros. Por que aqui é assim? Como é que as empresas podem fazer caixa se endividando com esses juros? E o crédito pessoal, né? 400, 500% de juros. Então não tem condição isso, entendeu? Precisa acabar com esse sistema de agiotagem geral na sociedade. Nós vamos ter que enfrentar isso. E vai sobrar muito dinheiro e vamos ter crédito barato, né? Um crédito capaz de ser honrado, né? Uma dívida. É uma palavra que a gente precisa entender bem, né? Essa questão da dívida. A dívida, uma pessoa endividada, né, que tem uma dívida, ela é culpada, né? Isso é interessante da gente pensar, né? Tem aí uma questão de valor, sabe? Embutida, que fica subliminar. Isso é muito sério, minha gente. É todo um sistema de construção da nossa humanidade, entendeu? Corrompido, que se chama modo de produção capitalista. Na sua última fase de financiarização,
né, que é a economia estratosférica, isso chegou no limite do suportável. Nós vamos ter que mexer nisso. E agora é a hora. Nós temos um motivo que é a nossa sobrevivência, é a saúde pública, entendeu? Que chega de ser usada como bode expiatório para manter essa agiotagem. Ela é superavitária. O sistema do Seguridade Social não é deficitário, ao contrário. Então, chega de mentira. Vamos ter tempo agora para pensar em tudo isso e tomar as atitudes que a gente tem que tomar e mudar isso. É agora a hora de mudança. Chega de alienação de nós e do nosso trabalho, né, que vem sendo alienado há séculos, né, desde que a burguesia tomou o poder. 500 anos já de capitalismo, já deu, né? Então tá. Para quem puder, eu sugiro, nesses dias de solidão, a leitura disso aqui, ó. É uma leitura agradável, vocês vão gostar. Então tá, a gente se vê.